Esqueça essa história de capitães afundando com o navio e mulheres e crianças sendo resgatadas primeiro. O naufrágio do Oceanos na costa selvagem da África do Sul desafiou todos os protocolos aos quais estamos acostumados. O que deveria ter sido uma viagem oceânica luxuosa rapidamente se transformou em um pesadelo. Após serem abandonados pela tripulação e pelo capitão em meio a ondas de 9 metros e ventos fortes, os passageiros do navio de cruzeiro Oceanos foram deixados para se virar sozinhos. Em 1991, durante os meses de julho e agosto, os navios de cruzeiro Oceanos navegaram pelo Oceano Índico, parando em destinos populares como Seychelles, Maurício e Cidade do Cabo. O navio estava saindo de East London com destino a Durban, na costa selvagem da África do Sul, um trecho acidentado e perigoso da costa leste do país. Ela é particularmente ameaçadora no inverno, quando fortes ventos sudeste geram grandes ondas, criando condições traiçoeiras no mar. O Oceanos era um navio de cruzeiro de propriedade grega, construído na França e lançado em julho de 1952 como um navio de carga. Em 1983 ele foi reformado para se tornar um navio de passageiros. Navegando sob a bandeira da Epirotic Lines, havia 6 convéses com cabines, restaurantes, cassinos, salões e uma piscina. Mas a Epirotic Lines não tinha um bom histórico, tendo perdido outros 2 navios nos 3 anos que antecederam o naufrágio. O navio-chefe da companhia, Pegasus, apenas 2 meses antes, e o MV Júpiter 3 anos antes, em 1988. E depois de 39 anos no mar, o Oceanos parecia um pouco desgastado. De acordo com relatos, o navio era mal conservado e algumas de suas placas do casco estavam soltas. Ainda atracando em East London, a partida do navio foi repetidamente adiada devido às péssimas condições climáticas e a uma suposta ameaça de bomba. Talvez um prenúncio da tragédia que estava por vir. Transatlânticos de passageiros podem navegar com segurança em ondas de 1,8 a 3 metros. Ondas entre 4 e 5 metros de altura são consideradas arriscadas para a navegação, e qualquer coisa acima de 10 metros é considerada perigosa para um navio de passageiros. Neste dia, porém, relatos indicaram que as ondas variavam de 6 a 10 metros, mas ignorando as grandes ondas. O capitão Ioannis Avranos, um comandante com mais de 20 anos de experiência, decidiu navegar em meio ao mar tempestuoso. O navio partiria para Madagascar no dia seguinte, e o capitão manteria o cronograma apertado, apesar das preocupações de parte da tripulação. Eles seguiram para o Oceano Índico, onde encontraram ventos de 40 nós levantando ondas monstruosas. Infelizmente, a embarcação debilitada não era resistente o bastante para suportar essas condições adversas desde o início. As coisas deram errado. Normalmente, a tripulação teria feito uma festa de boas-vindas para os passageiros no convés, mas devido ao mar agitado, a festa foi transferida para o Lounge Four Seasons. Ainda assim, a maioria dos passageiros preferiu ficar em suas cabines, sem saber do horror que estava prestes a acontecer. A tempestade se intensificou por volta das 19 horas, quando o jantar estava sendo servido e o navio começou a balançar violentamente de um lado para o outro. Os experientes garçons da tripulação estavam tendo dificuldades enquanto louças e talheres caíam no chão. O Oceanos já não era mais um cruzeiro de lazer, rapidamente se transformando em um ambiente caótico e perigoso abaixo do convés. As coisas estavam indo de mal a pior em um ritmo muito rápido. A tripulação estava trabalhando em canos de esgoto entupidos quando um estrondo alto reverberou pelo navio. Acredita-se que, após uma série de ondas anormais atingirem a embarcação, o revestimento externo tenha se rompido, levando a uma inundação de água do mar no compartimento da casa de máquinas a uma velocidade alarmante. Em um instante, o navio perdeu energia e foi mergulhado na escuridão enquanto os engenheiros-chefes desligavam os geradores para evitar um curto-circuito. Apesar das tentativas frenéticas de tapar o buraco, a água subiu rapidamente e a situação se tornou crítica, sem sinais de que o fluxo de água diminuísse. Foi decidido fechar as portas estanques e ir para a ponte. Aqui, o capitão foi informado de que o navio estava afundando e que precisavam abandoná-lo imediatamente. Com as portas estanques fechadas, o navio deveria ter permanecido à tona, mesmo que uma seção estivesse inundada.
Mas as notícias eram ainda mais sombrias do que o esperado. Um tubo de ventilação mal instalado deixou um buraco de 10 centímetros na parede que separava a casa de máquinas do tanque de esgoto dentro do reservatório. Várias válvulas de retenção haviam sido removidas para reparos após apresentarem defeito em uma viagem recente. Como resultado, a água inundou o sistema de esgoto e se espalhou pelo restante do navio. Era uma corrida contra o tempo para abandonar a embarcação antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, os passageiros se reuniam assustados no salão principal, onde haveria entretenimento. Ansiosos e preocupados, procuravam alguém ou autoridade para acalmar seus medos. Nenhum oficial sênior estava à vista, e o diretor de cruzeiro também não podia lhes dar garantias diretas, precisando de mais respostas para acalmar os passageiros assustados. Um dos animadores, Moss Hill, foi falar com o capitão para esclarecer a situação. O capitão disse, olha, nós vamos abandonar o navio. Então eu perguntei, ficamos loucos, estamos afundando? Tem um incêndio? Ele disse, não há incêndio, não estamos afundando. Eu só vou abandonar o navio por precaução porque não conseguimos ligar os motores. Apesar do estado de emergência do navio, nenhum alarme ou anúncio foi feito para avisá-los para se prepararem para evacuar o Oceanus. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, Hill voltou ao salão, onde ele e o restante dos passageiros viram uma cena arrepiante. E eu ouvi um barulho e olhei, assim como todos os passageiros olharam, e vimos um bote salva-vidas descendo pela janela. E isso é assustador. Isso levou Hill a verificar pessoalmente o que ocorria no convés inferior. Bem ali embaixo. Agora tem água por toda parte, ela está balançando de um lado para o outro. O nível da água subiu na casa de máquinas, inundando pelo buraco no anteparo e entrando no tanque de descarte, já que as válvulas do tanque de retenção permaneciam abertas. A água percorreu os canos principais de drenagem e subiu como uma maré dentro do navio, transbordando de cada chuveiro, vaso sanitário e unidade de descarte de resíduos conectados ao sistema. Ficou claro que não havia como parar o alagamento e toda esperança estava perdida para o Oceanus, sem oficiais por perto. Hill e o restante dos animadores sabiam que qualquer esforço de resgate teria que ser organizado por eles imediatamente. Eles organizaram os passageiros atordoados em grupos para preparar o lançamento dos botes salva-vidas, mas os animadores não sabiam como evacuar o navio nem lançar os botes. Suspensos bem acima do convés em ambos os lados, eles começaram baixando os botes salva-vidas do lado de estibordo até o convés, um por um. Os passageiros assustados, incluindo crianças pequenas, mulheres e idosos, tiveram que enfrentar seus medos, lançando-se nos botes salva-vidas. Enquanto os ventos e a chuva batiam nas balsas contra o casco do navio, qualquer passo em falso poderia fazer alguém cair no abismo escuro e tumultuado que rugia abaixo. Cada bote salva-vidas, agora com até 90 pessoas, era então baixado ao mar por cabos para piorar ainda mais a situação. Eles foram lançados em meio a mares incrivelmente agitados, com relatos de ondas chegando a até 30 metros de altura. Apesar de alguns passageiros terem deixado o navio, a batalha deles ainda não havia terminado. Os botes salva-vidas foram sacudidos no mar aberto enquanto enfrentavam condições frias, molhadas e perigosas. O Oceanus estava se enchendo de água progressivamente e inclinando-se significativamente para o lado de estibordo, tornando quase impossível lançar os botes salva-vidas restantes do lado de bombordo sem risco. Os sobreviventes mais tarde disseram que viram oficiais superiores e tripulantes pulando nos botes salva-vidas antes dos passageiros e lançando jangadas apenas pela metade, deixando cerca de 200 pessoas presas no navio afundando. Sem mais botes salva-vidas para lançar, os animadores foram para a ponte de comando, onde fizeram uma descoberta chocante. Ela estava completamente deserta, e o capitão não estava em lugar nenhum, sem nenhuma ideia de como operar o equipamento. Eles tentaram usar o radiotelefone, repetindo freneticamente "Mayday, Mayday", na esperança de receber uma resposta. "Resgate Marítimo Nacional, precisa de um canal extra? Pode ajudar, câmbio?" Eventualmente, uma voz do outro lado respondeu ao sinal de socorro, perguntando sobre a situação e a localização do navio. Hill procurou ajuda para responder a perguntas técnicas cruciais para coordenar uma operação de busca e resgate e foi procurar o capitão. Ele acabou encontrando-o fumando no escuro, próximo à popa do cruzador. O
o capitão parecia chocado e recusava persistentemente fornecer ajuda, dizendo: não é necessário em resposta a cada pedido. Seriam mais 4 horas torturantes até que a ajuda finalmente chegasse. No início, helicópteros Light 16 da Força de Defesa Nacional da África do Sul e mergulhadores da Marinha localizaram a embarcação afundando, mas os helicópteros não puderam pousar no cruzeiro. Devido às enormes ondas e agora ventos de 60 nós, os mergulhadores da Marinha foram içados até o convés por um arnês. Os passageiros eram presos em arreios e baixados pelos helicópteros em duplas. 5 helicópteros então voaram em revezamento, deixando 12 sobreviventes por vez no refúgio na costa próxima. A operação era arriscada devido aos ventos fortes e à posição avançada que os helicópteros precisavam manter para levantar e baixar os arreios do navio. Para surpresa de todos, o capitão apareceu do nada, colocando-se na frente de um passageiro idoso e exigindo ser içado em seguida, dizendo que precisava coordenar os esforços de resgate a partir da costa. Testemunhas dizem que Avranos foi a segunda pessoa a ser resgatada de helicóptero, enquanto 11 dos primeiros 16 resgatados eram oficiais do navio. Às 10h30 da manhã, a maioria já havia saído do barco e os helicópteros retornaram à terra para reabastecer. Enquanto isso, vários navios cargueiros comerciais e embarcações de pesca se aproximaram do oceano em perigo para ajudar no resgate. No entanto, a missão era cheia de perigos. Os botes salva-vidas ainda batiam contra as laterais dos navios, quase atingindo as hélices giratórias. Finalmente, por volta das 11h30 da manhã, Hill e sua esposa foram içados do navio que afundava. Eles estavam entre as últimas pessoas a serem resgatadas. Durante a operação, helicópteros militares resgataram mais de 200 passageiros do navio e 300 foram retirados do mar ou de botes salva-vidas. Aviões lançaram coletes salva-vidas para as pessoas na água e muitos foram salvos por 3 navios mercantes que correram para o local. Contra todas as probabilidades, os 402 passageiros e 179 tripulantes sobreviveram ao clima brutal e ao naufrágio sem nenhuma perda de vida. 17 horas após o rompimento inicial, o Oceanus desapareceu sob a água a uma profundidade de mais de 90 metros. Para o capitão Avranos, no entanto, a tempestade estava apenas começando. Ele foi amplamente criticado pela mídia internacional e vilipendiado por sua negligência. Avranos permaneceu sem arrependimento em relação às suas ações. Quando eu ordenei o abandono do navio, não importa a hora que eu saio, o abandono é para todos. Se algumas pessoas quiserem ficar, podem ficar. 2 meses depois, uma comissão grega de inquérito considerou o capitão Ioannis Avranis e outros 5 membros da tripulação negligentes no cumprimento do dever no Oceanus. De acordo com um procedimento operacional padrão, o capitão e a tripulação de um navio só devem abandonar o navio depois que os passageiros tenham sido resgatados. Mas as ações do capitão Avranis pareciam desafiar essa diretriz marítima, e mesmo tendo sido considerado negligente, não houve consequências para Avranis e a tripulação. Avranis continuaria operando balsas nos mares do Norte e Báltico pelo resto de sua carreira. Embora o naufrágio do Oceanus tenha sido um desastre terrível, no final das contas não foi uma tragédia, mesmo que o capitão tenha quebrado a tradição marítima ao abandonar o navio antes dos passageiros. Verdadeiros heróis surgiram de uma fonte inesperada, os animadores engenhosos. Isso serviu como um lembrete marcante de que heróis muitas vezes aparecem de várias formas, mesmo sem capas ou uniformes de cruzeiro. Assista ao episódio a seguir. Se achou o vídeo interessante, deixe um like e comente para apoiar o canal.